Olá a todos, meu nome é Brian Williams, sou acadêmico do quarto ano de Engenharia Civil do UEPG. Meu professor orientador é o Eduardo Pereira, meu professor co-orientador é o Rafael Jansen Mikami. Sou contemplado pela Bolsa de Iniciação Científica pela PIBIT no UEPG e o tema da minha iniciação científica é a influência do teor de agregado miúdo na produção de peças de concreto permeável. O concreto permeável possui como sua principal característica a alta porosidade, sendo que esse valor varia entre 15 a 30% do seu volume total. A granometria mais empregada na confecção do material é de agregados graúdos uniformes, sendo esses necessários para alcançar esse alto volume de poros. Dentro das áreas de construção civil em que o concreto poroso é utilizado, a que mais se destaca é como revestimento de pavimentos, graças à habilidade que esse alto volume de poros concede ao concreto de ser capaz de infiltrar águas da chuva e também acaba dispensando sistemas mais complexos de drenagem urbana. Porém, esse alto volume de poros acaba por diminuir as capacidades mecânicas que o concreto possui. Dessa forma, um consumo alto de cimento é necessário para compensar essa baixa performance, sendo o cimento o material mais responsável pela característica de resistência do concreto. Então, o nosso estudo entra para analisar se a adição de areia é capaz de diminuir o consumo de cimento sem alterar as características do concreto permeável. Tem alguns obstáculos que nós temos que ultrapassar para conseguir fazer essa análise. O primeiro deles é o conhecimento técnico escasso sobre o assunto. Existem muitos poucos ensaios normatizados sobre o concreto permeável, existem muito poucos estudos produzidos acerca desse assunto. Então, ao estudar e analisar estudos e teses que abordem o mesmo assunto e as mesmas características, por falta das normatizações, há variáveis que estão fora de cogitação, que não é possível a gente ver o porquê que alguns resultados deram diferente de outros estudos. Outra limitação técnica seria a da dosagem limitada a somente utilizar agregado graúdo, ou majoramente utilizar só agregado graúdo. Há poucos estudos abordando a adição de concreto miúdo e o efeito positivo ou negativo que ele pode causar no concreto. Mas dentre todos os obstáculos, o maior a ser ultrapassado é o alto consumo de cimento. Baixar o consumo de cimento para que o concreto se tornasse mais barato, pois o cimento é o material mais oneroso da composição do concreto permeável, e por consequência, baixando o consumo de cimento, torna o concreto mais sustentável, pois na produção do cimento são emitidos vários gases poluentes. Então, como alternativa a esses aspectos listados, foram elaborados 3 traços de concreto permeável. Um concreto de referência, sem a utilização de areia, um concreto A20 com 20% de adição de areia e um traço A40 com 40% de adição de areia. Ambas as porcentagens com relação ao consumo de concreto, sendo assim possível reduzir em 12,3% no traço A20 e 17,8% no concreto A40 do consumo de cimento da amostra. Quanto às características mecânicas, foi possível observar que, mesmo com um menor consumo de cimento, as resistências alcançaram valores semelhantes e constantes, sendo que, na maioria dos casos, os traços com adição de areia, o A20 ou A40, obtiveram resultados melhores do que o concreto sem adição de areia. Esse fenômeno pode ser explicado pela areia ter causado um melhor arranjo entre os grãos, uma maior compactação, assim melhorando as características mecânicas do concreto. Porém, esse melhor arranjo dos grãos também foi responsável pela menor porosidade do concreto. Entretanto, essa menor porosidade pode ser considerada desprezível e os resultados podem ser considerados com porosidade constante. Além disso, a taxa de infiltração do concreto foi maior nos concretos com adição de areia do que os sem adição de areia. Esse fenômeno pode ser explicado pelo seguinte fato: além da areia ter melhorado o arranjo entre os agregados e a pasta,
ela pode ter melhorado a comunicação entre os poros responsáveis pela percolação de água dentro da matriz. Ou seja, a porosidade efetiva foi aumentada com o teor de areia que foi implementado. Sendo assim, esses são alguns dos diferenciais de mercado que a adição de areia tem no concreto permeável. Pois usualmente o concreto permeável já não é fabricado com a utilização de agregado miúdo. Não são cogitadas os efeitos que o agregado miúdo pode interferir positivamente na confecção do material. Ou seja, ele é capaz de tornar o concreto mais econômico, melhorar o seu desempenho mecânico, sendo dessa forma mais atrativo dentro do mercado. Por fim, é possível afirmar que a adição de areia tem potencial de diminuir o consumo de cimento, mas manter seus desempenhos similares ou até ultrapassando desempenhos sem adição de areia. Há algumas observações que serem feitas quanto à adição de areia. A primeira delas seria o estudo de outros tipos de granulometrias e agregados miúdos que podem ser adicionados no concreto permeável, seja em questões de mineralogia ou tamanho de partícula. Há também de salientar que a areia possui a característica de absorver a umidade. Portanto, o controle da relação de água-cimento no concreto permeável com a adição de areia acaba se tornando muito mais sensível, sendo em alguns dos casos necessário o uso de aditivos para manter a consistência onde se quer. Sendo assim, agradeço ao EPG, agradeço ao PIBID pelos recursos financeiros e pela concessão da bolsa. Agradeço novamente ao meu orientador Eduardo Pereira e meu co-orientador Rafael Jansen Mikami. Muito obrigado a todos e até uma próxima.